Fala pessoal do YouTube, do Futebolês, como é de praxe, terminou a bola rolando na Jagadeiro, Band News FM, aqui no YouTube, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Enfim, a torcida tricolor volta a sorrir, Fortaleza volta a vencer depois de 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, 10 jogos contando a final da Copa Sul-Americana. Poderia ter sido um pouco mais tranquilo? Poderia, mas o importante é que o Fortaleza venceu, chegou a 48 pontos, se garantiu matematicamente na Série A de 2024, completa a série de 6 anos jogando a primeira divisão, algo inédito para um clube nordestino, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 clubes em turno e retorno. Então é muito importante o feito do Fortaleza. Falando do jogo, o Voivoda mandou a campo a equipe com a mesma estratégia dos últimos 2 jogos, contra Botafogo e Palmeiras. Um time que fica menos com a posse de bola, que tenta dar uma sustentabilidade defensiva maior, trazendo o Caleb como seu principal elo de ataque ali por dentro, jogando como um meia, jogando por dentro, para que quando tivesse essa posse de bola, acelerasse, buscasse o ataque em pouco espaço, em poucos toques para surpreender o adversário. Não dá para dizer que na parte ofensiva deu errado contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o time tinha voltado a marcar gols e de novo dá para dizer que deu certo. O Bragantino tinha toda a posse de bola, tinha o controle, 12 minutos rodando a área do Fortaleza sem conseguir finalizar, até que no passe errado do Realpe, o Caleb aproveita e faz 1-0, na verdade faz a jogada, serve o Pikachu faz 1-0 para o Fortaleza. Depois vem um tempo de novo essa mesma coisa, para não dizer que o Bragantino não finalizou, tem um chute do Lucas Sacha de fora da área, logo depois do gol do Fortaleza, que o João Ricardo defende sem maiores dificuldades, e o Fortaleza muito seguro ali para acelerar o jogo, de novo, numa jogada rápida, toques curtos, o Galhardo serve o Caleb, aí o Caleb faz uma jogadaça para marcar o gol do 2-0. O jogo era muito com essa tônica, natural, inclusive antes da partida se imaginar isso, até pela estratégia que o Fortaleza adotou desde o jogo contra o Botafogo, e era muito bem executado. O Bragantino não conseguia de fato agredir o Fortaleza, não conseguia pisar, era um time que jogava muito pelo lado direito, procurando o Elinho e o Hurtado, e não conseguia fazer jogadas de maiores perigos. Só que curiosamente, num lance pelo lado esquerdo, uma jogada rara pelo lado esquerdo, acabou que um leve desvio do Lucas Sacha depois do chute do Eric Ramírez, o Fortaleza tomou um gol do 2-1, que causa uma certa apreensão. O Bragantino não criava para fazer esse gol, mas acabou fazendo. Na verdade, até mesmo um erro de passe do Cleiton, goleiro do Bragantino, o próprio Caleb teve a chance de fazer o 3-0, mas o goleiro defendeu. Depois o castigo veio o gol. E aí vem o grande calcanhar de Aquiles do Fortaleza nesse momento. A defesa não consegue dar, mesmo com a mudança de estratégia, mesmo se tornando um time com mais cuidados defensivos. Quando você olha o Fortaleza na estrutura tática, apenas o Caleb tem menores responsabilidades defensivas, o Fortaleza ainda sofreu mais um gol na sua conta do campeonato. Na volta do intervalo, o Fortaleza tentou fazer uma marcação mais agressiva, o jogo ficou até muito mais picotado do que estava antes, vieram as primeiras substituições, veio a saída do próprio Caleb do jogo para a entrada do Pedro Augusto, veio a saída do Caio Alexandre para o Lucas Sacha, isso para aumentar um cinturão de marcação no meio do campo, era natural, até porque o Bragantino iria buscar o ataque de todas as formas, e vem a primeira situação, né? O Pedro Augusto tem a chance claríssima, cristalina para fazer o 3-1 e resolver a parada. Perde um gol que não pode ser perdido em jogo de Campeonato Brasileiro. Logo veio o filme do jogo contra o Palmeiras, é que o Zé Wellington também perdeu uma chance muito clara. Só que eu acho que essa aqui também é imperdoável. Ele ainda tinha a opção do Galhardo do lado esquerdo, que finalizou mal. O Pedro Augusto, que já é muito marcado pelo torcedor por ter perdido o pênalti que poderia ter dado o título da Copa Sul-Americana para o Fortaleza. Alguns minutos depois, o técnico Pedro Caixinha já estava soltando o Bragantino, feito um louco ao ataque, fazendo substituições, na verdade já veio no intervalo trazendo o Alejandro para o jogo, para ter 2 centroavantes na área, o Borbas e o Alejandro, para aproveitar que a defesa do Fortaleza tem dificuldade na bola aérea. Vieram mais substituições ainda, e aí aconteceu a primeira bobagem do Bragantino, que ajudou o Fortaleza, o Eric Ramírez, justamente num momento ali, um entreveiro com o Pedro Augusto é expulso corretamente, pisa no jogador do Fortaleza, e pouquíssimo tempo depois o Alejandro também de forma idiota, vou usar esse termo, agride o Brits e é expulso. Fica 9 contra 11.
tudo dando certo, um jogo num caminho natural para o Fortaleza prender mais a posse de bola no campo de ataque, para garantir os 3 pontos. Só que o futebol é um negócio tão traiçoeiro que a melhor oportunidade que aconteceu depois daquilo ali é justamente do Bragantino. E aí tem um personagem que entra na partida, que é o Fernando Miguel. O Fernando Miguel faz uma defesaça no chute do Real, aquele mesmo que falhou no primeiro gol do Fortaleza no jogo. E garantiu a vitória. Garantiu, inclusive, que não sobrasse mais ainda para as costas do Pedro Augusto a responsabilidade de um resultado ruim. O fato é, a estratégia, enquanto estava 11 contra 11, deu certo. Fortaleza poderia ter feito até o 3-0 antes de tomar o 2-1. Caleb vive um momento espetacular e Vojvoda corretamente está potencializando isso. Talvez não seja a forma que o treinador mais goste de atuar, que é essa, não tendo o controle do jogo, mas é a que ele encontrou para fazer o Fortaleza voltar a pontuar, quer ou não, jogando dessa forma, são 5 pontos em 9 disputados. Acaba-se qualquer medo de Z4 e o Fortaleza muito próximo agora de confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. E tem que dar um parêntese especial ao Fernando Miguel, que entrou no lugar do João Ricardo contundido e garantiu os 3 pontos com uma defesa espetacular. Agora, baixa-se a poeira, baixa-se a adrenalina. O Fortaleza tem um jogo contra o Goiás, jogo em casa, contra um time já rebaixado. Tem tudo para conseguir fazer um ótimo resultado, bater 51 pontos, cravar a vaga na Copa Sul-Americana e aí planejar a próxima temporada. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, que você se inscreva. E fica de olho, porque tem o tempo todo material exclusivo apenas para a web.